quando vale a pena persistir e quando desistir é a melhor escolha. Se você é como eu, você fica se fazendo essas perguntas o tempo inteiro, né. Então acho que esse vídeo pode te ajudar. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o livro The Deep, ou O Melhor do Mundo, na versão em português. E esse livro fala exatamente sobre isso, né. Esse livro, ele te ajuda a como tomar melhores decisões, né. Então o livro fala que ganhar na vida é saber quando vale a pena persistir e quando desistir é a melhor escolha. Então aqui, ganhar na vida é exatamente saber qual dessas escolhas tomar, né. Se você vai continuar insistindo em um projeto, em um trabalho, em uma relação, ou se na verdade a melhor coisa a ser feita é desistir para abrir espaço para um outro projeto, um outro trabalho ou uma outra relação, por exemplo. Então, uma outra frase, né, que ele começa o livro falando, que é muito comum, é que os vencedores nunca desistem e os desistentes nunca vencem. E isso é uma frase que é totalmente errada, né, porque você vai ver durante o livro que, na verdade, os vencedores desistem o tempo inteiro, mas eles sabem a hora certa de desistir. Então aqui, os vencedores desistem o tempo todo. Exatamente por esse motivo que eu acabei de falar, que quando você desiste de uma coisa que não está dando certo ou que está fadada a dar errado, você abre espaço para poder fazer outra coisa em que realmente vale a pena persistir. Então, para falar um pouco, né, sobre esse livro, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. O vídeo vai ser bem rápido, tá? Na primeira parte, eu vou mostrar os gráficos, que são muito importantes. São 3 gráficos que ilustram os conceitos do vídeo. Então eu vou te apresentar esses 3 gráficos. Na segunda parte do vídeo, eu vou te mostrar como saber se é hora de parar ou de continuar. Como saber se é hora de parar ou de continuar. E aqui, pode ser para um projeto, um trabalho, um relacionamento, um esporte. Um aprendizado novo, uma língua que você está aprendendo, serve para tudo. E no final do vídeo, o terceiro ponto que eu vou mostrar, eu vou compartilhar um exemplo pessoal, né, que eu estou passando agora, e que eu acredito que eu tô no Vale da Dificuldade, que o Vale da Dificuldade é um dos 3 gráficos que a gente vai ver. Então aqui eu vou, compartilhar um exemplo, pessoal. Uma coisa que eu tô vivendo agora. Então esses vão ser os 3 pontos aqui do vídeo. Então para começar, a gente vai falar sobre os 3 gráficos. O primeiro gráfico que ele mostra no vídeo, que é um exemplo de quando você deve enfrentar as dificuldades e continuar, é o gráfico do Vale da Dificuldade. Então aqui a gente vai ter os seus resultados, a gente vai ter o esforço que você está fazendo para atingir esses resultados. E no gráfico do Vale da Dificuldade, você vai ter um gráfico que começa subindo um pouquinho, cai muito e depois sobe muito. Então o que que acontece aqui? Quando você começa uma coisa nova, por exemplo, você começa um esporte novo, você tem esse primeiro momento que é super empolgante. É muito fácil fazer progresso quando você está começando uma coisa nova, né. Por exemplo, se você começa a jogar tênis, que é um esporte considerado difícil, por exemplo, quando você acerta a bolinha já é um progresso. Quando você consegue dar o seu primeiro saque é um baita progresso. Então aqui, você tem um grande entusiasmo.
Só que depois que passa esse momento aqui, e você quer começar a ganhar um game, você quer ganhar um set, você quer ganhar um jogo, você quer, devolver as bolas melhores, você quer sacar mais forte, você quer fazer o seu primeiro ace, você quer fazer algumas coisas ali no esporte que são um pouco mais difíceis, você vai entrar nessa parte aqui, que é o que ele chama do vale da dificuldade. Porque não vai ser fácil, entendeu? Enquanto aqui, para acertar a sua primeira bolinha, você gastou, sei lá, 15 minutos, aqui para fazer o seu primeiro ace, talvez você vai gastar 3 meses, 4 meses, entendeu? Depende muito, da sua evolução, depende contra quem você vai estar jogando, mas aqui você vai enfrentar uma baita dificuldade. E o que acontece é que, ao enfrentar essa baita dificuldade, muitas pessoas desistem. E se você olhar para o gráfico, se você desistir aqui nesse momento, vai ser impossível você chegar nessa parte aqui, que é o que ele fala, que é ser o melhor do mundo. Então, você começou aqui, super empolgado, tudo está indo bem. Você vai ter o vale da dificuldade, que é um momento crucial de tomada de decisão, que você vai decidir se você para ou se você continua. E no caso de você continuar, você vai chegar aqui e ser o melhor do mundo. Ser o melhor do mundo. Aqui, gente, algumas expressões pode ser que eu fale palavras que estão um pouquinho diferentes do livro, porque eu acabei lendo o livro em inglês. Mas eu tentei pesquisar, né, para usar as palavras corretas, por exemplo, aqui seria o the deep, e eu acredito, quase 100% que o livro está traduzindo isso como um vale da dificuldade, mas só, fazer esse parênteses aqui, caso também nessa parte aqui seja uma tradução com algumas palavras um pouquinho diferentes, mas o conceito vai ser esse. Então, esse aqui é o primeiro gráfico. Eh primeiro momento de empolgação, grandes dificuldades, isso aqui pode levar um baita tempo, e depois o sucesso, que é ser o melhor do mundo. Aqui você atinge o sucesso que você buscava desde esse ponto aqui. Mas no livro, o autor, ele não fala que independente do projeto aqui que você esteja começando, você sempre tem que transpor essas dificuldades para alcançar o sucesso. Ele não fala isso. Isso aqui é só o primeiro gráfico. Então agora a gente vai ver 2 outros gráficos que na verdade mostram momentos em que não vale a pena todo esse esforço, que o melhor a fazer é realmente desistir o quanto antes, isso é muito importante saber que desistir o quanto antes é importante, ou melhor ainda, que o melhor é nem começar. Então vamos lá para o próximo gráfico. Eu vou voltar nesse gráfico aqui daqui a pouco. No segundo gráfico, que ele chama de beco sem saída, de novo, a gente vai ter aqui os resultados que você vai alcançar. A gente vai ter o esforço que você está fazendo para alcançar esses resultados. E diferente, do gráfico do vale da dificuldade que a gente acabou de ver, no gráfico do beco sem saída, você vai estar aqui assim, ó, os resultados eles estão mudando muito pouco até chegar no momento aqui que realmente você falha, que existe o fracasso. Então o que que acontece, quando você está num beco sem saída? Você está colocando muito esforço e você não vê, aquele projeto, por exemplo, isso não está nem progredindo e nem está piorando, a situação só está ali a mesma. E o que acontece é que muitas vezes essa situação do beco sem saída pode durar muito tempo. Pode durar muito tempo. Porque você acaba se acostumando com aquilo, né. É mais fácil continuar fazendo esse esforço, que você já está acostumado a fazer, do que parar com isso daqui, que pode ser um projeto, pode ser um trabalho, pode ser um novo esporte, um relacionamento. Então é mais fácil fazer esse pequeno esforço aqui que você já está acostumado, do que parar com isso e começar a fazer outra coisa que realmente vá dar certo. Então essa daqui é uma situação que é muito perigosa, né, porque quando você está num beco sem saída, você está gastando recursos, né, você está gastando tempo, você está gastando energia. Muitas vezes você está gastando dinheiro com uma coisa que está aqui, ó.
não está progredindo. E vai chegar um ponto que você vai gastar todo o seu tempo, toda a sua energia e todo o seu recurso, e aí você vai ter o fracasso aqui. Porque se você consegue parar com isso antes de fracassar, você vai parar com isso o quanto antes e vai poder usar esse tempo, energia e dinheiro e todos os outros recursos que possam estar envolvidos nesse projeto para uma coisa que realmente vai te dar sucesso. Então, esse aqui é o segundo gráfico, é o gráfico do beco sem saída. Eu acho que esse gráfico a gente pode fazer um paralelo, né? O primeiro gráfico eu dei o exemplo do esporte. Aqui a gente pode fazer um paralelo de um projeto digital, por exemplo, que eu acho que é uma situação em que acontece de muitas pessoas estarem em um beco sem saída e continuarem nesse beco sem saída por muito tempo. Por exemplo, você colocou muito tempo, muita energia, muito dinheiro para criar o seu projeto, as coisas não saem do lugar, mas é mais fácil para você, continuar nessa situação, continuar tentando, do que parar o quanto antes e buscar sucesso em outro lugar, que pode até mesmo ser um projeto digital diferente. Então aqui, esse é o segundo gráfico que o livro traz, que é o gráfico do beco sem saída. E o terceiro gráfico que o livro apresenta é o gráfico do penhasco, que aqui de novo é a mesma estrutura. Aqui a gente tem os resultados que a gente vai alcançar. Aqui a gente tem o esforço que a gente coloca. E no gráfico do penhasco, diferente do gráfico do beco sem saída, que você meio que não sai do lugar, no gráfico do penhasco as coisas começam super empolgantes e daí tem uma curva também para o fracasso. O exemplo que ele dá no livro, né, do gráfico do beco sem saída, é, por exemplo, uma pessoa que fuma, né, que tem o vício de fumar. O que acontece no gráfico do penhasco é que, geralmente, quando você fuma, isso não é uma coisa linear, né? Quanto mais você fuma, mais você quer fumar, e quanto mais você fuma, mais difícil é parar de fumar. Então, você só vai ter esse momento aqui de parada quando uma coisa muito séria acontecer. Você não vai conseguir parar antes, por exemplo, tomar a decisão de parar o quanto antes, porque seria a melhor coisa a ser feita. Então, esse é o exemplo que ele coloca. Esse gráfico eu diria que é o mais difícil de associar, assim, com projetos, ou com esporte, ou com aprender alguma coisa nova, que eu acho que é um gráfico que está muito ligado, assim, à impulsividade, né? Ele usa o exemplo do cigarro, talvez poderia ser usado o exemplo de jogo, por exemplo, que é uma coisa que tá acontecendo muito hoje, né, as pessoas estão começando a jogar pelo celular e perdendo muito dinheiro, então também poderia ser um exemplo desse gráfico do penhasco, que as coisas começam super empolgantes, parecendo que estão caminhando para um bom resultado, mas de repente tudo desmorona. Então acho que isso também poderia ser um bom exemplo do gráfico do penhasco. E o que ele coloca é que, obviamente, quando você está numa situação aqui do primeiro resultado, você vai atingir o sucesso no final do gráfico. Então, sim, vale a pena passar por todas essas dificuldades para atingir o sucesso lá na frente. E quando você está na situação do segundo e do terceiro gráfico, aqui a gente pode desenhar dois em um. Esse aqui é o beco sem saída, e eu vou desenhar aqui de outra cor, e eu vou desenhar aqui de outra cor o penhasco. Penhasco. O penhasco ele vai começar aqui, ó, apareceu que tá tudo bem, e ele vai terminar aqui no fracasso, da mesma forma, né, na falha. Então, esses são os dois gráficos que, quanto antes você parar de exercer essa atividade, né, parar de gastar tempo, energia e dinheiro com isso, melhor, porque você para de gastar com isso aqui e você começa a alocar todo esse tempo, dinheiro e energia nesse gráfico aqui, que é o gráfico que vai te levar ao sucesso, que vai te levar a ser o melhor do mundo. Mas a questão é muito óbvio, né, ver no gráfico e falar, ok, essa situação me leva para o sucesso, aquela situação me leva para o beco sem saída. Mas como que eu sei identificar quando eu estou no vale da dificuldade e vale a pena seguir em frente, e quando não vale a pena, quando é só um esforço para nada, que nem aqui é um esforço para nada. Então isso é o que a gente vai ver
agora na segunda parte do vídeo. Então a segunda parte aqui do vídeo é como saber se é hora de parar ou se é hora de continuar. E uma coisa que me chamou bastante atenção, no livro, que eu pude relacionar bastante com a minha vida, que eu sei que a partir de agora, depois de ter lido esse livro, eu vou começar a pensar dessa forma, é que se você vai começar uma coisa, a coisa mais esperta a fazer é nem começar, se você sabe que não vai ter recursos para isso. De novo, recursos, tempo, dinheiro, energia. A gente pode colocar aqui até talento, paixão, sabe? Fazer uma coisa que você realmente é apaixonado e que você sabe, que vai ter força e resiliência para superar isso daqui, que não é fácil. Você realmente, para superar esse vale da dificuldade, você tem que ter tudo isso aqui. Então, é assim, o livro fala que se você já sabe de antemão que você não vai ter recursos, por exemplo, vamos usar o exemplo do projeto digital de novo. Vamos supor, que você está trabalhando numa escala 6:1, você tem 2 filhos, e você quer começar um projeto no YouTube, e você ainda está estudando para um concurso, por exemplo. É muito difícil pensar que você vai ter tempo e energia para isso. Então, segundo o livro, a decisão mais acertada a ser feita seria não começar esse projeto. Por quê? Caso você comece esse projeto sem ter tempo e sem ter energia, você vai ficar fazendo aqui um esforço danado e quando acabarem totalmente os seus recursos, você vai fracassar nesse projeto, por exemplo. Então, isso é uma coisa que eu vou tentar levar para mim, né? Porque o livro fala que existem, considerando essa análise aqui do recurso, existem 3 coisas que as pessoas fazem geralmente, né. No livro ele deu o exemplo de começar o esporte, snowboarding, né, que é praticado na neve e que é um esporte que é difícil de começar, né. Primeiro porque tem locais específicos para ser praticado, segundo porque o equipamento é bastante caro, é difícil de arrumar, eh o equipamento de snowboard em si é caro, as roupas são caras, o equipamento de proteção é caro, viajar e ficar hospedado nos lugares onde são praticado o esporte é caro. Então, assim, é um esporte que é muito caro. Então ele coloca, que tem 3 situações. A primeira situação é a pessoa que vai começar esse esporte, vai transpor todas essas dificuldades que eu acabei de falar e vai chegar aqui no sucesso. O sucesso vai ser praticante de snowboarding, vai ser, aprender todas as habilidades e poder fazer isso no seu tempo livre, por exemplo. Então essa é a primeira situação. Eu vou desenhar aqui algumas pessoas, só para dar esse exemplo. Então aqui, a gente vai ter a primeira situação, que vão ser poucas pessoas que vão decidir começar aquela coisa difícil, vão gastar todo o tempo, energia, dinheiro, todos esses recursos aqui, e vão atingir sucesso naquela atividade. Vão ser os melhores do mundo, como o livro descreve, né? Aqui, só para exemplificar um pouco, quando o livro usa a expressão do melhor do mundo, ele explica que hoje em dia as coisas estão muito segmentadas e você será o melhor do mundo naquele segmento específico, entendeu? Então aqui a gente não está falando de ser, um esportista profissional, a gente está falando de atingir o sucesso, aprender todas aquelas habilidades e se tornar o praticante daquele esporte. Então a gente vai ter essas pequenas pessoas que vão transpor as dificuldades, transpor as dificuldades e atingirem sucesso naquela atividade. Elas vão ter sucesso, vão conseguir praticar aquilo. E a gente vai ter um segundo grupo de pessoas, que são as pessoas que elas são bem informadas sobre aquele assunto. Então elas vão pensar: poxa, eu não tenho os recursos para isso, né? Eu não tenho nem tempo para viajar para esses lugares. Eu não tenho dinheiro para pagar por esse esporte, talvez eu não tenha tanta paixão, né, para colocar tanto investimento nisso.
Então, eu nem vou começar a fazer aquilo, entendeu? Eu nem vou começar a tentar praticar aquela atividade. Então essas pessoas aqui, elas escolhem não começar. E quando elas escolhem não começar, elas estão guardando tudo isso aqui para aí sim começar uma atividade que elas podem levar até o fim e que elas vão ter sucesso. Então, esse aqui é o segundo grupo de pessoas. E aí, nesses 2 grupos, a gente não tem nenhum problema, porque a gente tem as pessoas que vão começar, vão usar todos os recursos e vão até o fim, vão ter sucesso. A gente tem o segundo grupo que vai olhar para aquilo ali e falar: "Pô, não vou perder tempo, não vou perder dinheiro. Eu sei que isso aqui, snowboard, não é para mim, então eu não vou nem começar essa atividade". E aí sim, eu vou usar todos os recursos que eu tenho para começar uma outra atividade. Talvez essa pessoa escolha jogar tênis, por exemplo, ou talvez escolha nem praticar nenhum esporte agora. Mas o ponto é que ela não vai começar e não vai gastar os recursos numa coisa que está praticamente fadada a não dar certo. O problema acontece com o terceiro grupo, que é justamente o grupo maior de pessoas. Aqui nós temos um terceiro grupo que o que eles vão fazer? Mesmo não tendo todos os recursos necessários para ter sucesso naquela atividade, eles vão começar a atividade para ver o que vai acontecer. Começam para ver o que vai acontecer. Eles começam para ver o que vai acontecer. E aí, a partir do momento que acaba o tempo, acaba o dinheiro, acaba a energia, ou acaba mesmo a vontade em praticar aquilo, em pôr todo aquele esforço, eles desistem. E o que que acontece? Ele, diferente do segundo grupo, eles gastaram todos esses recursos para uma coisa que não deu certo, para uma coisa que levou ao fracasso. Então, aqui é um custo de oportunidade que eles estão tendo. Eles deixaram de começar uma atividade que daria certo para eles, que eles teriam o recurso para fazer aquilo acontecer, para começar uma atividade que, de antemão, eles já sabiam que não seria bem-sucedida, ou que tinham grandes possibilidades de não ser bem-sucedida. Mas então, o que que eu posso fazer para sempre pertencer ao primeiro ou ao segundo grupo? Porque aqui é como se fosse um ciclo. Você talvez não pertença ao primeiro grupo na primeira atividade que te vier à cabeça. Mas a partir do momento que você escolhe nem começar, você não vai começar para começar uma outra atividade. E quando você começa essa outra atividade que você sabe que vai ter os recursos aqui, aí você vai pertencer a esse grupo aqui, que você sabe que tem os recursos, você tem a paixão, você quer fazer aquilo ali acontecer. Então você vai até o fim. Você vai enfrentar o vale da dificuldade e vai até o fim para alcançar o seu sucesso. Então, como que eu faço para não pertencer a esse terceiro grupo aqui? Como que eu faço para não começar uma atividade só para ver o que vai acontecer, entendeu? E gastar todo esse recurso aqui. Para você não pertencer a esse terceiro grupo, uma coisa que você pode fazer antes de começar qualquer projeto é escrever as condições que vão te fazer desistir e quando seria o melhor momento para desistir. Então, para não pertencer ao terceiro grupo, você vai escrever as condições que vão te fazer desistir e você vai escrever quando seria o melhor momento para desistir. Escrever quando seria o melhor momento para desistir. E por que que é tão importante fazer isso aqui antes de começar?
Porque se você não faz isso aqui antes de começar, você vai acabar tomando a decisão de desistir ou não desistir baseado no que você sente no momento. E aí você pode desistir, por exemplo, porque você está muito cansado, ou porque o vale da dificuldade está muito difícil. Ele vai ser difícil mesmo. E o livro coloca que, na verdade, o vale da dificuldade ser difícil não é uma coisa ruim para você. Se você tem os recursos e se você realmente quer fazer aquilo ali acontecer, você tem aqui a paixão por aquilo que você está tentando fazer acontecer, o vale da dificuldade ele é muito bom para você. Ele é bom porque esse vale da dificuldade, ele não é exclusivo seu. Todas as pessoas que quiserem ter sucesso naquela mesma atividade vão passar por essas mesmas dificuldades. Então, isso daqui é uma vantagem competitiva que você vai ter, que você vai falar: eu vou transpor isso aqui, eu vou superar essas dificuldades e eu vou chegar nesse ponto. E eu sei que poucas pessoas vão tomar essa mesma decisão que eu estou tomando, porque muitas pessoas vão desistir exatamente nesse ponto aqui da dificuldade. Elas não vão querer fazer mais esforço. Elas vão querer parar aqui e talvez começar outro projeto, talvez começar outra coisa. Mas você sabe que você tem todos os recursos para fazer isso aqui dar certo. Então, você vai chegar aqui, você vai transpor tudo isso aqui e você vai ser o melhor do mundo. E aqui, para ilustrar um pouco melhor, né, como que você pode escrever isso aqui de antemão, eu vou dar de novo o exemplo de um projeto digital. Vamos pensar, por exemplo, num projeto de criar vídeos para o YouTube. Se você não escreve isso aqui no começo, você começa a gravar seus vídeos, você não tem visualizações, você não tem inscritos, muito menos comentários. O que pode acontecer é que na, sei lá, terceira semana, quarta semana, você vai falar: pô, para que que eu estou fazendo isso aqui? Eu não quero fazer. Mas, se antes de começar o projeto, você escreveu, por exemplo, que o seu objetivo é gravar um vídeo por semana e você vai fazer isso por um ano, aqui você vai escrever que depois de 52 semanas, se eu não tiver tendo resultados, e aqui você vai escrever o resultado. Podem ser, por exemplo, número de seguidores. O resultado pode ser quanto você está faturando com, por exemplo, as propagandas, ou até mesmo com parcerias que você está fazendo. Você vai especificar qual é o resultado. Então, se depois de 52 semanas eu não estiver tendo resultados, eu vou parar de gravar vídeos. Então aqui, você não vai correr o risco de parar, por exemplo, na 10ª semana, porque você está cansado. Você vai parar depois de 52 semanas. E de novo, eu repeti várias vezes, mas o livro ele repete várias vezes isso também, e isso foi muito importante para mim, para ler. Você vai escrever isso aqui se você tiver os recursos necessários. Por exemplo, se você falar: eu não tenho nenhum recurso de equipamento, nenhum, porque você pode começar com recursos básicos, mas você fala: "Não tenho recurso de equipamento, eu não tenho recurso de dinheiro para investir no momento, eu não tenho tempo", não adianta nada você escrever aqui, porque você fatalmente não vai chegar na semana 52. Você vai acabar desistindo antes, porque vai ser muito difícil. Se você não tem os recursos, você vai ficar aqui, ó, esforço, 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 o resultado tá aqui, ó. O resultado ele não sai do lugar. O resultado tá sempre no mesmo lugar até chegar ao ponto do fracasso. Então, o livro ele mostra muito isso, ele até acaba se repetindo bastante nesses conceitos e eu tô fazendo o mesmo aqui, tô repetindo bastante nesses conceitos, porque são coisas que estão alinhadas, né, que devem ser usadas junto. Primeira coisa, saber se você tem os recursos. Sabendo se você tem os recursos ou não, você vai poder escolher a qual grupo você quer pertencer. Você sabe que tem os recursos, você tem energia para passar pela dificuldade, você está aqui no grupo que vai ter sucesso. Você sabe que não tem os recursos,
e você não quer gastar tempo com uma coisa que não faz sentido, não vai te trazer sucesso, você está aqui no segundo grupo, 2 escolhas inteligentes. Agora, você sabe que não tem recurso e por algum momento de empolgação ou sei lá do quê, você decidiu que mesmo sem os recursos, você vai começar, vamos ver o que que vai dar, né, vou começar para ver o que que acontece. Aí é o problema, porque você está nesse terceiro grupo aqui, que vai gastar, muita energia, vai colocar muito esforço e não vai ter nenhum resultado. Então, é muito importante ver isso como um ciclo. Viu que tem recurso? Ok, tenho recurso? Então aqui, o que que eu faço para não pertencer ao terceiro grupo? Para não desistir depois de já ter começado e já ter colocado uma baita energia. Para não pertencer ao terceiro grupo, você vai escrever as condições que vão te fazer desistir e escrever quando que vai ser o melhor momento para essa desistência. Então, esses são os conceitos, né, que o grupo traz. E aí, como terceiro tópico agora do vídeo, eu vou compartilhar, né, o exemplo de uma coisa que eu estou passando agora, e que eu acho que foi o momento ideal para eu ler esse livro. Eu já tive com esse livro para ler várias outras vezes, eu já cheguei até a alugar esse livro, né, na biblioteca. Eu tenho lido bastante livros digitais, né, que eu alugo na biblioteca. E eu já tive para ler em outros momentos e sempre acabava não começando o livro, né, um livro super curto. Eu demorei mais ou menos 2 horas, né, para ler o livro, li em 2 sentadas, mas eu acabava sempre não começando o livro. E por algum motivo eu comecei agora e foi um momento muito importante de eu ter começado a ler. Então aqui, o exemplo pessoal, vamos para a terceira e última parte do livro, do livro não, do vídeo. Exemplo pessoal. Exemplo pessoal. Eu diria que no momento eu estou passando por uma situação onde eu estou no vale da dificuldade, que é o momento antes de alcançar o sucesso, de ser o melhor do mundo. Então aqui de novo o gráfico, ele sempre vai começar da mesma forma. Aqui são os resultados que eu quero alcançar. Aqui é o esforço que eu estou colocando para ter esse resultado. E aqui é o gráfico do vale da dificuldade. E eu acredito que nesse momento eu estou aqui. E o que que eu estou tentando fazer, né? Eu estou aprendendo francês. Então aqui, falar francês. E por que que eu considero que eu estou aqui no The Deep, The Deep, no Vale da Dificuldade? Então aqui é o Vale da Dificuldade. Por que que eu acredito que eu estou nesse momento aqui? Porque quando eu cheguei aqui e eu comecei a falar francês, primeiras palavras, primeiras frases, me apresentar, né, falar que eu sou brasileira, falar com que eu trabalho, essas coisas, tá aqui, tá muito fácil, você aprende, entendeu? Só que quando chega no momento que você tem que falar frases mais complexas, que você tem que pensar como atender um telefone no escritório, como falar com o cliente, como explicar situações, como resolver problemas de trabalho em francês, você entra nesse vale da dificuldade aqui, porque é difícil falar palavras mais complexas, é difícil aprender frases mais complexas, é difícil pronunciar, isso obviamente depende de cada pessoa, eu tenho bastante dificuldade em aprender outras línguas. E aqui outra dificuldade que entra é que eu tô morando numa cidade que é bilíngue e eu já falo inglês. Então aqui, eu tenho que transpor a dificuldade de escolher falar francês, mesmo sem saber falar francês, em vez de ter o conforto de chegar em qualquer lugar e falar inglês, que é uma língua que eu já falo. Então aqui é uma dificuldade muito grande, eh, de você transpor essas barreiras, de você falar: "Ok, aprender uma língua nova", principalmente aprender uma língua nova depois de adulta, depois de já ter uma certa idade, é bastante difícil, mas eu vou passar por esse vale aqui da dificuldade, porque eu quero alcançar o sucesso que está aqui. O sucesso que vai acontecer depois, que eu passar por essa dificuldade. E aqui o sucesso, por exemplo, um exemplo, é ter mais oportunidades de trabalho. Quando você fala só uma língua num lugar que é bilíngue, você está muito limitado às oportunidades de trabalho que você vai ter.
Então aqui eu vou ter mais oportunidades de trabalho a partir do momento que eu falar francês. Como consequência disso, eu também vou ganhar mais. Outra consequência, que daí é uma consequência um pouco mais, pessoal, eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir mais confiante, eu vou me sentir mais integrada no ambiente que eu vivo. Então, ter mais confiança. Então aqui, é um exemplo, aprender uma língua nova pode ser qualquer língua, talvez você esteja aprendendo inglês, talvez você esteja aprendendo alemão, qualquer língua que você esteja aprendendo agora, eu acho que é um bom exemplo desse gráfico do Vale da Dificuldade, porque é bastante difícil, muitas pessoas vão desistir aqui quando encontrarem as dificuldades, por exemplo, vão começar fazendo algum aplicativo, Duolingo, algum aplicativo, assim, que ensina, mas quando chegar no momento de aprender coisas mais complexas da língua, vão acabar desistindo, vão acabar pausando aquilo, ou pior, vão ficar nesse gráfico aqui, né, de não evoluir, de estar sempre na mesma coisa até chegar a um ponto que vai, entrar para o fracasso. E aqui, aprendendo essa nova língua, muitas vezes, mesmo antes de ler o livro, na verdade só antes de ler o livro, né, porque quando eu comecei a ler o livro eu já tinha tomado essa decisão, eu pensava muito sobre os recursos que eu tinha. Mesmo sem ter esse conceito claro aqui, eu pensava: "Cara, será que eu vou chegar nesse ponto aqui? Será que vai chegar o momento que eu vou falar francês e vou ter o sucesso que eu quero ter? Ou eu nunca vou falar francês", entendeu? E aí eu cheguei à conclusão que sim, eu tenho todos os recursos. Eu tenho tempo para estudar francês, eu tenho materiais para estudar francês, eu estou num ambiente que eu posso sair de casa e falar francês com as pessoas, e eu tenho vontade de aprender aquilo. Eu colocaria aqui uma paixão que não seria, assim, uma paixão, pela língua em si, porque eu quero aprender muito mais para me inserir, no lugar que eu tô agora, do que realmente uma paixão de aprender por hobby, mas é a paixão de falar: "Eu quero ter isso aqui, eu quero ter esse sucesso aqui", entendeu? Então, eu diria que esse é um exemplo, né, que eu tô passando agora e que, apesar de já ter pensado, né, nessa questão dos recursos, se eu tenho ou não os recursos, para transpor essas dificuldades aqui, o livro me ajudou muito a ver que sim, é o vale da dificuldade, vai ser complicado, mas a partir do momento que eu superar isso aqui, eu vou alcançar o sucesso que eu tanto quero. Então, é isso. Para finalizar o vídeo, né, eu acho que seria legal deixar esse exemplo de uma coisa que eu pude, fazer um paralelo, que eu estou vivendo agora. E também, né, eu adoraria, né, que você comentasse aí alguma coisa, né, que você está passando agora e que você enxerga que você está nesse vale da dificuldade, ou até mesmo uma coisa que você já passou por esse vale da dificuldade aqui e já alcançou o sucesso, e que você identifica hoje que você passou por isso, que você estava colocando muito esforço, por um tempo os seus resultados foram péssimos, mas que você sabia que colocando mais esforço, você ia superar esse vale da dificuldade aqui, e você conseguiu, e alcançou o sucesso. Então é isso para o vídeo de hoje, tudo de bom e até o próximo vídeo.